A história é uma disciplina maravilhosa, encantadora e provavelmente no seu colégio, no seu pré-vestibular, seja sua matéria favorita, mas você já parou para pensar por que a gente estuda história, seja para o pré-vestibular ou seja no ensino médio? Será que faz mesmo sentido a gente estudar história apenas e tão somente para saber sobre coisas do passado? A maioria de vocês vai enfrentar provas de história, seja no ensino médio, seja no Enem ou qualquer vestibular que você vai fazer, mas seria interessante você entender por que estudamos história. Na aula de hoje nós vamos entender o que é e por que estudamos história, as variações do estudo de história ao longo do tempo, qual é o real ofício do historiador e a utilidade no tempo na ciência histórica. Solta a vinheta. Então vamos lá, pessoas. O que é história? Definição básica. História é a área do conhecimento que busca compreender as relações entre os fatos e as intervenções humanas em determinado contexto temporal e espacial. Essa é a definição mais básica que a gente tem de história, mas seria legal também a gente ver a definição de história para pelo menos mais dois historiadores, sendo o principal deles o Mark Bloch, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Apologia da História. Esse livro aqui. Para o Mark Bloch, a história é muito mais do que só uma ciência que estuda acontecimentos históricos, mas sim a ciência que estuda o homem e as suas ações ao longo do tempo. A gente também pode pegar uma definição de história, ou talvez até da utilidade da história, segundo o historiador Peter Burke. E essa frase que eu vou falar é a minha favorita sobre história. A história serve para lembrar o homem daquilo que ele deseja esquecer. Eu não sei vocês, mas essa é uma frase forte, rapaz. Forte, né? Basicamente, a história acontece por conta dos chamados agentes históricos, sujeitos produtores de história, assim como os processos históricos representam os acontecimentos marcados por eventos ocorridos no cotidiano. Quando a gente fala de agente histórico, basicamente a gente está falando dos seres humanos. Sabe o que significa? Você que está assistindo essa aula, você é um agente histórico. Eu espero que você se sinta um pouco melhor depois de saber dessa informação. Mas vamos lá, gente. A gente sempre estudou história do mesmo jeito? Não. A grande realidade é que o estudo de história ele foi evoluindo com o passar dos anos. Ele não foi linear, ele nem sempre teve necessariamente a mesma tendência. Teve coisas que a gente usa até hoje, mas definitivamente ao longo das eras históricas, o estudo de história variou muito. Vamos começar pela chamada história antiga, ou antiguidade se você preferir. Lá no mundo antigo, a gente atribui a criação do que você conhece como história a um sujeito chamado Heródoto. Ele é chamado por nós historiadores como pai da história. E daqui a pouco, dia 19 de agosto, inclusive, vamos comemorar o Dia do Historiador. Heródoto viveu lá no século V a.C., em meio às chamadas Guerras Médicas, que a gente vai estudar aqui no canal quando a gente estiver falando sobre o período clássico lá na Grécia Antiga. O Heródoto desenvolveu a primeira forma mais clássica para o estudo de história, a observação e o registro dos fatos. Sendo assim, a escrita da história ela era baseada na sua observação, na sua escrita em forma de crônica e também na sua oralidade. E esse método de escrever história desenvolvido pelo Heródoto foi utilizado por vários outros historiadores a posteriori, como Caio Suetônio, Salústio, Políbio, Plutarco e vários outros daquele mundo greco-romano, daquele mundo europeu da antiguidade. Haja tinta de papel para aquela época. Quando nós avançamos para o mundo medieval, o estudo de história ele começa a ter algumas variações. Como muitos de vocês sabem, o mundo medieval europeu era diretamente influenciado pela Igreja Católica, em especial a Apostólica Romana. Isso significa que praticamente toda a produção de intelectualidade na Europa meio que tinha que seguir certos padrões que agradassem a igreja. Então eu costumo dizer, por exemplo, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, e isso vai parar obviamente nesse vídeo, que a história também se submetia aos desígnios da igreja, ou aos desígnios de Deus. Aliás, o trabalho do historiador nessa época era mais ou menos dessa forma. Muitos deles eram, querendo ou não, ligados à intelectualidade da Igreja Católica. Então podemos sim, confortavelmente dizer que a história estava subordinada àquilo que a igreja achava como certo e como errado.
Após o mundo medieval, chegamos ao mundo moderno, ou à Idade Moderna como nós conhecemos. E no mundo moderno, ela seguiria com alguns moldes parecidos com o do mundo antigo e do mundo medieval, principalmente no que diz respeito à escrita. Mas algumas mudanças muito sensíveis começam a acontecer. A primeira de todas elas é que você tem gradualmente um certo afastamento da atividade histórica da influência direta da igreja. E uma outra é praticamente para que a história servia naquela época. E no mundo moderno, a história seria muito útil para a análise dos grandes fatos e, sobretudo, a vida dos grandes personagens históricos. Sendo assim, a história seria útil para relatar justamente quem eram esses grandes personagens e todas as suas ações no tempo e espaço. E uma coisa que eu acho bastante útil aqui na história no mundo moderno é que ela passa a ter um caráter cada vez menos religioso e passa a ter um caráter cada vez mais racional, o que seria muito útil para a próxima fase da história, que é justamente a história no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, em especial no início do século XIX, tem uma transformação gigantesca no estudo da história. A história no século XIX passa a ser vista como uma ciência. E a partir de agora nós podemos considerar a história uma disciplina acadêmica. É bem verdade que mesmo em meio a essa questão da disciplina acadêmica, ainda temos uma grande concentração do conhecimento histórico e daquilo que eles consideravam, pelo menos ali no século XIX até uma primeira metade do século XX, como relevante, que era basicamente a história da Europa. Portanto, a história construída era bastante eurocentrista. Mas é bem verdade que ao longo da segunda metade do século XX e principalmente agora no século XXI, nós temos uma história que é também vista e escrita sobre outras perspectivas que não a perspectiva especialmente europeia. Uma coisa que é interessante a gente lembrar também aqui é que, em especial na história moderna e contemporânea, nós temos valorização de várias fontes históricas como a fonte escrita, que eu não sei se você prestou atenção até agora, é praticamente a principal fonte que a gente tem para estudar. Aliás, já que a gente está falando de fonte escrita, seria interessante a gente entender o que é fonte histórica. São denominadas fontes históricas todos aqueles materiais que podem fornecer alguma informação sobre o passado ou sobre os processos históricos distintos. A fonte histórica é basicamente tudo aquilo que pode fornecer ao historiador, portanto, qualquer informação que seja útil ao seu trabalho e, consequentemente, para a análise daquele fato que ele se debruçou para estudar. Vamos começar pelas chamadas fontes escritas. As fontes escritas podem ser as mais variadas possíveis. Geralmente são livros, diários, jornais, certidões, enfim, tudo aquilo que efetivamente precisou ser utilizado uma caneta para escrever. Existem também as chamadas fontes orais, como, por exemplo, entrevistas, relatos de mitos, enfim, tudo aquilo que pode ser passado adiante através da tradição oral ou da fala. É isso tudo numa fonte oral. Nós também temos as chamadas fontes materiais, e as principais fontes materiais que a gente dispõe são móveis, ferramentas, armas, esculturas, enfim, tudo aquilo que de alguma forma eu posso pegar. Não necessariamente tem algo escrito, mas eu posso sim ter algum tipo de informação através destes objetos. E por último, nós temos as fontes iconográficas, que depois das escritas é a minha fonte favorita. Fotos, telas, desenhos e estátuas. E agora que a gente já viu o que é e para que serve o estudo de história e a variação dela ao longo do tempo junto com as fontes utilizadas, tá na hora de falar do personagem central, do pivôzão desse negócio, o historiador. Afinal de contas, qual é o real ofício do historiador? E para que a gente possa ver o real ofício do historiador, eu quero te trazer um exemplo junto comigo. Pensa só, imagina que você e o seu amigo, vocês dois, estão discutindo um determinado ponto de vista sobre um determinado acontecimento histórico. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Qual é o ponto de vista que está realmente alinhado com aquilo que efetivamente aconteceu? Quais foram as fontes que cada um de vocês utilizou para chegar até aquela determinada resolução? É nisso que se resume o trabalho do historiador. Então vamos lá. Nós podemos concluir que o trabalho do historiador é basicamente reunir o maior número de fontes possíveis para análise de um determinado fato, analisar os mais variados pontos de vista de pessoas que viveram aquele fato ou que deixaram relatos sobre aquele fato
e conseguir, dentro de um processo de análise histórico-metodológica, chegar a uma determinada conclusão. A maioria dos historiadores em todos os tempos se comportaram dessa forma, sejam com mais recursos ou com menos recursos à disposição. E uma outra coisa interessante sobre o ofício do historiador. O historiador pode ter o ponto de vista dele expresso diretamente dentro do seu próprio trabalho? Segundo um dos primeiros historiadores de todos os tempos, e o seu nome é Políbio, o historiador ele sempre tem que manter um certo distanciamento, se manter meio longe do fato que ele está analisando, para garantir que a sua análise histórica será íntegra, correta e sem nenhum tipo de envolvimento de sentimentos nesse processo. Então, de certa forma, o Políbio, lá no século II, no século I a.C., ele defendia, de certa forma, uma neutralidade do historiador frente aos fatos que ele estava estudando. Só que isso era lá no mundo antigo. A grande realidade, gente, é que o historiador, ele até tem essa necessidade, sim, de se distanciar, de certa forma, dos fatos, de manter uma considerável neutralidade. Só que, vamos ser bem sinceros, isso é uma tarefa muito complicada. E eu vou dar um exemplo próprio meu. Quando eu estava produzindo a minha monografia em 2016 sobre um general romano chamado Caio Mário, várias das conclusões que eu estava colocando nos capítulos da monografia não necessariamente eram sobre o que o Caio Mário tinha feito ou não, mas as minhas conclusões do Fabinho lá de 2016 sobre o que eu estava lendo sobre Caio Mário. Sabe o que isso significa? Significa que sim, o historiador é influenciado por vários fatores secundários, seja sobre o fato que ele está analisando, seja sobre fatores secundários ou as fontes que ele está analisando daquele fato, ou o tempo e espaço ao qual o historiador pertence. Então sim, gente, apesar da necessidade de neutralidade do historiador, ele não é um mero reprodutor das informações da fonte, por mais que já teve gente que chegou a defender isso durante um tempo. E agora que a gente já viu todas essas questões, seria interessante a gente ver um pouco sobre o tempo. Hoje em dia, a forma que a gente mais costuma medir o tempo é através de um relógio de ponteiros, ou nem tanto, né? Provavelmente você tem aí um relógio digital, um smartwatch, mas saiba, nem sempre foi assim. O tempo ele só é a principal ferramenta que o historiador usa. Se você acha que a principal ferramenta que o historiador usa é papiro, caneta tinteiro ou qualquer coisa desse tipo, saiba, o tempo é a principal ferramenta que o historiador usa para conseguir se localizar, para conseguir realmente colocar os fatos de uma forma organizada. Só que nem todo tempo é igual. A grande realidade é que existem formas distintas da gente entender o tempo. Existem pelo menos 3 grandes diferenças de tempo. O mais conhecido de todos eles é o chamado tempo cronológico. E podemos definir o tempo cronológico como aquele que é medido de uma forma basicamente racional, medido através de relógios ou de calendários. Existe o calendário chinês, existe o calendário islâmico, existe o calendário maia. Inclusive eu tenho uma curiosidade muito legal para contar sobre esse calendário maia, mas você vai ter que ficar aqui no canal e esperar nossa aula de América pré-colombiana para saber. Existe também o chamado tempo natural, que de certa forma ele funciona meio que em conjunto com o tempo cronológico. Só que no caso do tempo natural, ele não é medido somente por relógios e calendários. O tempo natural ele basicamente regula aquilo que nós vamos conhecer como estações do tempo, sendo elas verão, primavera, inverno e outono. E nós temos também, por último, o chamado tempo histórico. E o que seria exatamente esse tempo histórico? Aquele que representa os movimentos de longo prazo nas sociedades, como grandes mudanças econômicas, questões sociais, questões com relação à modalidade de trabalho, enfim, relações de poder. Isso é o que nós vamos conhecer como tempo histórico. E partindo para o último tópico da nossa aula de hoje, eu gostaria de falar de maneira brevíssima com vocês sobre as chamadas correntes de análise histórica. E vamos lá, as correntes de análise histórica, elas surgiram a partir do momento em que a história se torna uma ciência, lá no início do século XIX. E ao todo, nós temos 4 grandes correntes de análise histórica. Vamos começar por aquela lá do século XIX chamada de positivismo. E o criador do positivismo foi o filósofo Auguste Comte.
Na visão dos historiadores do positivismo, a história tinha que fazer uma representação fiel dos acontecimentos. E isso significava priorizar os grandes personagens, os grandes feitos, as grandes ações empreendidas por esses grandes personagens. E quando um historiador positivista pegava realmente para fazer todo esse processo de construção histórica, ele focava especificamente nesses grandes personagens. Como a prioridade das fontes históricas escritas era gigantesca para o historiador positivista, a função do historiador era representar diretamente aquilo que o documento estava dizendo a ele. Só que no mesmo século XIX surge uma outra corrente de análise histórica também interessante, que também tem suas falhas, tem suas qualidades, e que também viria ali para concorrer com o positivismo, o chamado materialismo histórico e dialético. O materialismo histórico e dialético foi criado pelo economista, sociólogo e aqui no caso se aventurando um pouquinho como historiador, Karl Marx. E segundo o próprio Karl Marx, no livro escrito por ele mesmo, chamado Manifesto do Partido Comunista de 1848, que inclusive eu acho que ele tá bem aqui atrás, será? Ó ele aqui, ó. A história da humanidade é baseada na história da luta de classes. Segundo o materialismo histórico e dialético, a história da humanidade ela foi conduzida através dos chamados contrapostos. Então, por exemplo, na Antiguidade, nós tínhamos patrícios e plebeus. Na Idade Média, nós tínhamos os senhores feudais e os servos. No mundo moderno e, consequentemente, no mundo contemporâneo, nós tínhamos os burgueses e os trabalhadores, que o Karl Marx vai chamar de proletariado. A ideia básica do materialismo histórico é focar nas grandes transformações econômicas, sociais e políticas. E essa filosofia criada pelo Marx é muito útil para analisar eventos de longa duração. No entanto, essas duas correntes elas deixam algumas pontas soltas. Por exemplo, até agora eu não falei nem um pouco sobre cultura. Seja ela música, seja as artes visuais, seja as artes cênicas, seja o cinema que será criado na virada do século XIX para o século XX. É porque realmente essas duas correntes não tinham essa intenção. É a partir daí então que surge na virada dos anos 10 para os anos 20 lá na França, a terceira corrente de análise histórica, chamada Escola dos Análises. Que eu não vou mentir, é a minha corrente de análise histórica favorita. E os dois grandes personagens, mas longe de serem os únicos, que participam deste processo da chamada corrente da Escola dos Análises é o Lucien Febvre e o Marc Bloch. Para os membros da análise histórica, a principal questão era a valorização de fontes variadas para o estudo de história. Ok, as fontes escritas elas são muito úteis, mas é aqui na Escola dos Análises que a gente começa a ter uma valorização mais intensa de outras fontes que a gente mencionou nesse vídeo. As chamadas fontes materiais, as fontes iconográficas, enfim, outras fontes que não haviam sido abordadas em nenhum momento pelas duas correntes anteriores. É aqui, nesse momento, com a Escola dos Análises e as suas demais gerações, que tem o início daquilo que nós vamos conhecer como interdisciplinariedade. Ou seja, a história ela vai perceber que para conseguir realizar o seu trabalho, somente contar com as suas fontes e a história não era mais suficiente. Por que não chamar um sociólogo para nos ajudar no processo de análise histórica? Ou um geógrafo? Ou um antropólogo? Ou, dependendo da situação, um físico? Um químico? Um matemático? Enfim, eles defendiam a interdisciplinariedade da história. E a nossa quarta corrente de análise histórica, já criada ali depois dos anos 50, anos 60, já na segunda metade do século XX, é a chamada história cultural. E os dois grandes personagens dessa corrente de análise histórica é o francês Roger Chartier e o inglês Peter Burke, que a gente já mencionou com aquela frase bombástica no início do vídeo. A principal proposta da chamada história cultural é a análise dos fatos através das representações reais produzidas pelos sujeitos históricos. Só que aqui tem algumas análises que inclusive são um passo adiante do que a Escola dos Análises fez, lá na década de 20 e 30. Segundo os membros da história cultural, as representações são diversas, não são só escritas ou materiais. Pode ser foto, pode ser filme, pode ser uma pintura, um quadro belíssimo pintado por alguma vanguarda europeia, ou mesmo as chamadas pinturas rupestres, que estavam em cavernas há 20 mil anos atrás. E é aqui que entra uma das questões do exemplo que eu dei para vocês agora há pouco sobre o trabalho do historiador, a valorização de pontos de vista distintos para conseguir
chegar a uma determinada conclusão sobre os fatos a serem analisados pelo historiador. A tarefa do historiador passa a ser pegar essas fontes à disposição, cada vez um número maior de fontes, cruzar essas visões distintas sobre um mesmo fato para conseguir chegar a uma conclusão que seja factível, para que a gente consiga realmente chegar a, entre aspas, talvez uma verdade histórica. É aqui também que inclusive a visão das pessoas que participaram desses fatos, independente se são pessoas muito famosas, políticos, grandes generais, militares ou pessoas pequenas, passam a ser valorizadas. Como você pode ver, a história é uma disciplina encantadora, tem muita coisa para além de simplesmente você ler um monte de livro, decorar um monte de data. Aliás, se você está estudando história dessa forma, eu tenho uma triste notícia para te dizer. Você estava estudando história meio errado. Só decorar datas, só decorar acontecimento é muito pouco para você conseguir entender o que de fato é a história. Se você conseguir entender os processos e entender as pessoas que estão participando deles e as motivações que levaram ela a fazerem essas atividades, vai ficar muito mais interessante para você conseguir estudar a história. E sim, esse conteúdo de introdução e estudo da história, ou então de teoria da história, como nos colégios é ministrado, eventualmente pode aparecer sim em várias bancas Brasil afora, sejam as bancas paulistas, as bancas do Centro-Oeste, as bancas do Sul. Elas gostam de cobrar uma ou outra questão que tem a ver diretamente com teoria da história. Então você que está estudando para vestibular, você precisa dar uma olhada nisso. Eu espero que tenha ficado claro todas as questões que a gente tentou trabalhar aqui nesse vídeo, de modo que a gente consiga evoluir para as próximas partes, entendendo o que foi evolução humana, o surgimento das primeiras civilizações, seja no Oriente, seja no Ocidente, e as outras coisas que ainda tem por vir. E se você porventura gostou desse vídeo, gostou dessa aula, faz aquele procedimento padrão de YouTube, aperta o sininho, se inscreve, dá aquele like, compartilhe o conhecimento que você está adquirindo aqui comigo. E se você que chegou aqui de paraquedas não sabe muito bem qual é a intenção desse canal, ou por que eu resolvi reativá-lo, ou se você só quer saber quem eu sou, tem esse vídeo bem aqui do lado explicando um pouco da minha trajetória, quem eu sou e quais são as intenções que a gente tem com esse canal. Pela sua visualização, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.